Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Kátia Muniz. Bem-vindo aqui no canal. Meus seguidores, para quem já está acostumado comigo, sabe que eu chamo carinhosamente assim. Quando eu lembro, né, em alguns vídeos, porque isso é uma coisa nova que eu criei por causa do Muniz do meu nome. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já convido a se inscrever, tem muita dica, muito vídeo interessante na parte de pintura em tecido, que eu trago muitas técnicas, diversas coisas que eu venho falando aqui agora ultimamente no canal, e eu acredito que vai ser do seu interesse esse vídeo de hoje também. 5 erros gravíssimos na pintura. É grave porque eu já cometi cada um deles que eu vou falar, e de repente você está cometendo e não observa, não está assim tão atenta para isso, atento, né? Então vamos lá. Primeiro erro, carbono de cor errada. Olha, eu tenho aqui para mostrar para vocês exemplos. Carbono vermelho para pintura em tecido, né? Os carbonos para transferência do risco. Ó, carbono vermelho, o azul, o amarelo e aqui o branco. O preto não tá aqui agora, tá? Os carbonos coloridos. E eu tenho alguns tecidos aqui da Estilotex, claro, meus queridinhos. Ah, meu Deus. Ô, tecido bom, maravilhoso. Tecido colorido Estilotex, gente, perfeito, perfeito agora. Então, Natal chegando, para qualquer ocasião, né, gente? Para todos os temas. Para quem não conhece, né, eu tenho que apresentar. Para você, às vezes, já é muito óbvio tudo que eu tô falando aqui. Mas os meus vídeos, eu sempre procuro concentrar as minhas dicas em detalhes para o pessoal iniciante. Para você que está iniciando na pintura, eu como especialista na área, eu quero ajudar você que está começando, ou mesmo você que já tem um tempo e quer relembrar algumas coisas, quer se atualizar. Vamos lá, tecido colorido, Estilotex, vermelho, o verde, esse aqui, gente, lindo, olha, tom goiaba, tá? Eu deixei eles enroladinhos aqui, porque já estão no corte para ir para pintura. No vermelho, Kátia, qual você me aconselha? Eu nunca sei, eu uso carbono ali, preto, mas eu não sei se eu uso branco. O que você visualizar melhor já começa com prioridade, porém respeitando a base. Eu no tecido vermelho, eu prefiro usar ou o amarelo ou o carbono branco, mas o branco para mim dá melhor visualização. Então, Kátia, qual você aconselha? Carbono branco no tecido vermelho, carbono branco no tecido verde, carbono branco no tecido preto também, é o que eu uso. Mas se você só tiver o amarelo, também pode usar em todos. Aí já é uma questão de preferência, tá? Você pode, de repente você tem melhor conforto usando carbono amarelo em cada um deles, pode. Mas olha só, aqui no tecido goiaba também pega bem o branco e o carbono amarelo. Pega bem. E o preto, Kátia? Pode. Desde que, gente, vou dar uma dica fundamental para você. Muito importante. Para os carbonos escuros, tá? Pega essa dica. Carbono escuro. Tanto esse azul, o que você vai fazer quando ele for novo? Você pega lá um pedaço de caixa de papelão ou umas folhas de jornal, não, que jornal já tem tinta. Papelão é melhor. Abre uma caixa de papelão velha, abre a caixa, corta ela, abre o pedaço de carbono lá que você vai usar. Às vezes, eu não fico colocando a folha inteira para transferir um risco pequeno. Eu recorto meu carbono. Eu divido ele. Então, assim, eu prefiro dividido e colocar 2 pedaços se o desenho for maior do que abrir a folha enorme e ela sujar tudo. E a questão que eu tô falando agora é sobre isso, sobre sujar o seu tecido. Então, você vai lá, abre o carbono em cima desse papelão e passa, esfrega. Você vai mesmo, vai lá, ó, e passa o carbono, passa ele com o lado da tinta para baixo, obviamente, sobre o papelão.
você passa para gastar. Para gastar essa tinta que vem em excesso. E muitas vezes é isso que quando você termina de copiar, tá o teu tecido todo sujo, todo manchado, já de início, todo assim, sem condições, né, de vender uma peça tão limpinha. Então isso atrapalha o acabamento final, atrapalha o início da tua pintura. Você não pode fazer isso. Não deve. Você não deve fazer isso, pintar com carbono sem tirar o excesso de tinta. Kátia, e os claros que você mostrou agora? E os brancos e os amarelos? Esses não precisam. Esses eu não faço isso, só nos carbonos escuros. Aí eu tiro o excesso de tinta. Quando o carbono, o pessoal ria, as alunas, quando o carbono tá velhinho, fica ótimo, gente. É igual panela velha que faz comida boa. Não é assim, panela velha que faz comida boa, o carbono velho que faz pintura boa. De fato isso, porque quando você transfere, ele já não tem esse risco de... Claro, vai chegando uma hora que o carbono rasga, né? A gente tem que comprar outro. Mas enquanto você conseguir transferir com aquele carbono velhinho, dê valor a ele, tá? E você vai ter uma pintura melhor. Isso com relação aos carbonos. Aí tecido branco. Eu sou míope, gente. Eu não consigo visualizar com carbono amarelo no tecido branco. Isso me prejudica muito com os detalhes. Tem gente que faz. Parabéns pra você. Se você consegue, ótimo. Mas eu não consigo. Então eu uso carbono pretinho mesmo, ou até o azul. Eu no tecido branco, eu ainda prefiro o azul ou o preto, desde que esteja sem excesso de tinta. Entendeu? Então, ó, anota essa dica aí para você não esquecer. Já compartilha esse vídeo se você tá gostando, com pessoas que podem precisar dessa ajuda também. E já dá o seu like, sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e aí vai entregar para mais pessoas, ajudando o crescimento aqui do canal. Me ajuda aí com like, compartilhamento, porque é importante. Tem muita gente querendo pintar tecido e aí pipocando com as dúvidas. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Segundo erro, roda a vinheta. Lembrando, tem pessoas que dispensam o uso do carbono. Eu tenho certeza que eu vou ter comentários aqui assim, que dispensam o uso do carbono e prefere que o seu risco esteja coberto com caneta hidrocor preta. E aí, se o pano for branco, ótimo, você coloca embaixo e muitas das vezes consegue ver. Já copia em cima com lápis 6B. Se não for possível isso, que eu quase nunca faço isso, eu opto mesmo pelo carbono. Minha opção é o carbono. Aí você segue essas minhas orientações, tá bom? Segundo erro. Muita cola na placa na placa permanente. Eu juro que eu ia falar isso. Quase saiu. Vamos lá, voltando. Segundo erro. Muita cola permanente na placa. Meu Deus. É tão difícil de tirar depois do tecido que você coloca ali. Quase eu derrubou as coisas aqui. É quase impossível. Se você vai entregar uma peça e ela tiver, parece mel atrás. Mel ainda solta com facilidade, né? Mas a cola permanente, numa placa já usada, se você for recolocando, né, a tua placa, pra quem, né, não, se eu pegar, não, aqui tá a sua placa. Olha, já com bastante uso, essa aqui. Aí, ela não tá colando mais. Se eu não fizer uma limpezinha nela, que vai ficar para um outro vídeo, quem quiser aproveita e comenta, é a dica de limpeza da placa, que você vier com a placa assim, já com resíduo de tinta e colocar mais cola permanente. Gente, é um erro muito grave. Você recolocar a cola na placa já com resíduo de tinta.
Isso vai te dar um problema no teu pano, no tecido. Quando você acabar de pintar, que você for tirar o pano, ele vai trazer a cola junto com esses resíduos aqui, ó, no verso do teu pano. Isso arrasa com a peça. Pode estar mais linda que for, mas ela atrás fica colando e a tinta acrylex, ela muitas vezes, ela não atravessa o pano, mas só o que você trouxe junto com a placa na hora que tirou, prejuízo para quem quer vender uma peça bacana. Então, ó, muito cuidado dessa aqui, ó, para você aplicar na placa e fixar o tecido para pintura, é isso que eu tô falando. Muito cuidado, é fundamental. Enquanto você está sentindo que tá pegando, tudo bem, não tem problema pintar ali com a placa já assim, ó, já usadas. Enquanto estiver pegando um pouquinho, pode colocar o tecido, mas recolocar, o que eu tô falando de erro grave aqui é você recolocar a cola em cima desses resíduos aqui. Vamos lá, terceiro erro. Terceiro erro na pintura, diluir, terceiro erro grave que eu tô falando, porque existem milhares, inúmeros, né, que a gente comete e faz parte do aprendizado. Errar é normal, não se sinta culpada por isso, ninguém acerta o tempo todo. O que eu tô falando aqui já aconteceu comigo e foi bom porque eu aprendi e tô falando com você a tempo de você não cometer os mesmos erros, né, provavelmente. Então aproveita esse vídeo e anota a dica. Terceiro erro, diluir a tinta demais quando o assunto é pincel, filete ou liner. Ó, eu sempre recomendo diluir a tinta toda vez que você for usar pincel liner, pincel filete, os pincéis de contorno, tá? Ah, diluir a tinta com aquarela silk incolor para ela fluir bem. Ok. Mas não pode diluir muito. Se você, na hora de colocar o produto, deixar a tinta rala demais, seja essa aqui a situação, ou simplesmente diluir com uma cor tradicional. Até para uso dos pincéis comuns, de cabo amarelo, até que você vai fazer, de repente, um preenchimento, ó, normal. Não pode diluir demais e nem muito menos para contorno. E piorou se você for trabalhar com o pincel pituá, né, o pincel de luz seca. Se você for trabalhar com estêncil, gente. Então, se você for trabalhar com os moldes no tecido, se você for trabalhar pincel liner, se você for trabalhar preenchimento, não importa. Erro grave é você diluir demais a sua tinta e ela espalhar no seu trabalho. Isso vai ser prejudicial também. Então, tome esse cuidado, tá? Essa é uma dica. Vamos lá para o próximo erro. Quarto erro. Conhece esse tanquinho? Ó. Da Condor, lavatório, né, para pincéis. Minha outra opção de limpeza, não é bom nem abaixar muito aqui, senão, né, já viu. Ó, erro gravíssimo, deixar os pincéis na água de um dia para o outro. Terminou a sua pintura, já várias vezes ao dia, eu paro. Tô pintando, vamos supor, comecei a pintar de manhã, parei para ver almoço, cuidar das filhas, da casa, e aí eu volto a pintar lá para as 3 horas depois do almoço. Não tem problema se eles ficaram ali na água nesse período. Os pincéis finos, liner, filete, nem pensar nesse período. Nem nesse período não pode. É Natane. Nem nesse período não pode ficar dentro da água. Os pincéis fininhos. Esses você tem que lavar e imediatamente tirar. Agora, os outros, se ele ficar durante um período ali da manhã para tarde, não tem problema. O que não pode é deixar de um dia para o outro. Se você vai concluir o seu trabalho à noite,
Gente, você pode estar exausta, caindo de sono, já parou para cuidar das crianças, já, sabe, cuidou da casa, volta, pinta um pouco, volta, vê uma panela, aí vai, troca uma fralda na criança. É assim mesmo, eu sei como é que é. Você pode estar exausta, mas aí, tenha o cuidado de tirar os seus pincéis da água, dar uma secadinha e depois você vai dormir. Nem que você faça isso por último. Depois você ora a Deus, obrigado, Senhor, porque me deu força para fazer isso aí com meus pincéis, porque eles merecem. Aí depois você pode dormir. Isso é só para descontrair o vídeo um pouquinho. Mas não faça isso, tá? De um dia para o outro, quando eu dava aula, tinha uma determinada loja que eu chegava lá e às vezes encontrava os pincéis da aula anterior, que eu não sei se eram quem que estava deixando ali. Ai, dá pena, gente. Dá pena. Como aquela água, ela vai infiltrando para dentro do cabo do pincel. Por isso que eu tô falando isso. Ah, Kátia, não é solvente, vai estragar? Vai. Porque essa água, ela vai infiltrando aqui, ó. Mesmo que esteja baixinha, lá no suporte, ela vai acabar trazendo umidade aqui pro cabo do pincel, onde apodrece. De repente ele começa a ficar mole, querendo soltar da virola. Entendeu? E você que tem um pincel que poderia durar anos, vai durar por um mês, se você não tivesse cuidado, ok? E uma limpeza mais profunda, aí é outro assunto, com solvente, a cada 15 dias, você reúne os pincéis que usou nas cores escuras para colocar no solvente, 5 minutinhos. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a limpeza com os pincéis. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês poderem assistir, tá? A limpeza com os pincéis, como eu faço. Agora, essa questão de dormir na água não pode. Vamos lá, quinta dica. Quinto erro grave. Esse eu nem tenho aqui exemplos para mostrar, porque como eu só trabalho com as tintas Acrylex, então eu não tenho para mostrar, mas tenho para falar, uma experiência para falar. Não misture marcas de tintas no mesmo trabalho. Vai dar diferença sim no final, vai dar diferença no tom, vai dar diferença no aplique. Então, gente, não faça isso. Eu sei, tem muita gente que tá aí diversificando, tem muita gente que anda insatisfeito com alguma marca, trocando para outra aos poucos. Eu sei. Tem gente que não tá gostando de determinada marca de tinta, tá começando a usar de outra. Você é livre, tá? Faça o que te for melhor. Mas não mistura, por favor, não mistura no mesmo trabalho marca de tinta X com a Y, porque vai ter diferença. Eu já dei aula em loja e presenciei isso e não foi legal. A aluna no meio da aula... Kátia, acabou o meu azul celeste. Então... Descia da sala de curso para comprar a tinta, o material no mesmo momento. E me subia com uma tinta de outra marca, própria loja... A logística lá, né, vendendo para aluno uma outra marca diferente da que eu estava representando. Ainda tem essa, né? A aluna não tem culpa nenhuma, ela tinha que concluir o trabalho. Então, isso não foi experiência minha, mas foi experiência que eu convivi e vi que não dá certo. Muda o tom. Você está preenchendo um pedacinho, quando você coloca de outra marca, pode ter certeza. Às vezes, isso não vai acontecer com todos os tons. Mas a maioria. Não faça isso, tá? Evite. Se você está trocando porque não está satisfeita de uma marca para outra, ok, mas não usa no mesmo trabalho um rosa daqui com um rosa dali. Não faça isso para você não ter uma decepção. Então ficou aqui já os meus 5 passos aí para você não ter decepção e poder fazer um bom trabalho. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado com essas dicas e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever no canal.